sou Cristiane Oliveira, mestranda do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Formação em Educação à Distância e, juntamente com Neiva Cardins, também mestranda, planejamos criar uma experiência que ultrapassa o espaço físico-geográfico, com conteúdo subjetivo, emocional e reflexivo, para que você, espectador, se sinta impulsionado a uma reflexão-ação desafiadora na avaliação, principalmente nos caminhos a percorrer em educação à distância. A seguir, vamos assistir o depoimento de pessoas envolvidas na avaliação em educação à distância. As contribuições foram muitas e muito válidas, que relatam conceitos e experiências práticas. Observem que essas experiências vão além da linguagem verbal e do espaço físico-temporal. Sinta-se livre para navegar no depoimento do especialista e do aluno de sua preferência. Agradecemos a todos os colaboradores. Meu nome é Larissa Sato, eu sou formada em Tecnologia em Processamento de Dados e tenho mestrado em Ciência da Computação com ênfase em Informática Aplicada à Educação. Desde que eu fazia o mestrado em 2001, eu comecei a atuar na área de educação à distância e atuo nela até hoje, já tendo participado de projetos como autora, como tutora e como coordenadora também de cursos à distância. Existem muitos mitos que giram em torno da avaliação. Muitas pessoas acham que fazer uma avaliação em educação à distância é mais fácil ou que é possível burlar o sistema porque o professor não vai estar ali vendo o que a pessoa está fazendo. Então existe uma série de questionamentos que são feitos de até que ponto é possível ou não fazer uma avaliação em educação à distância, né? Bom, eu costumo dizer que burlar o sistema é possível até mesmo numa educação presencial, porque quantas pessoas não colam mesmo com o professor ali, entre aspas, fiscalizando as provas, né? Ou quantos trabalhos não são copiados e entregues como se o aluno tivesse feito e na verdade não foi ele que redigiu aquilo. Então, a questão da veracidade da avaliação, de saber se é aquele aluno realmente que está fazendo o trabalho ou não, é difícil de se confirmar tanto no presencial quanto na educação à distância. Agora, na educação à distância existem mecanismos que, ao meu ver, até facilitam esse acompanhamento do aluno. Por quê? Como o aluno normalmente interage por um ambiente virtual, e todas as interações dele acabam ficando registradas ali. E você acaba percebendo qual é o estilo de escrita daquele aluno. Então você, apesar de estar, entre aspas, distante dele pela questão física, né, você consegue conhecê-lo muito mais próximo, de maneira muito mais próxima, às vezes, do que numa educação presencial. Porque você está sempre podendo ler os registros dele, você está interagindo diretamente com ele, por mais que você esteja num contexto de turma, você tem como fazer interações direcionadas para cada aluno ou para cada grupo de alunos, o que muitas vezes não é possível no presencial, principalmente quando você tem uma turma muito grande, né? Então, acaba que a distância que existe, a distância física que existe, ela é superada pela proximidade que a tecnologia proporciona. E você acaba conseguindo conhecer até mais o seu aluno que está distante do que o aluno que está próximo, né, que está presencial em alguma sala de aula. E com isso você consegue verificar se realmente foi aquele aluno que redigiu aquilo, se aquele trabalho foi de fato produzido por aquela equipe ou foi algo meramente improvisado ou encomendado, né? Em relação à questão da facilidade que muitas pessoas acham que existe, né? É mais fácil fazer um curso à distância, é mais fácil passar numa avaliação de um curso à distância. Se você parar para pensar que você não vai ter o professor ali explicando todo o conteúdo de maneira bem, entre aspas, mastigadinha para você, né? Que você que vai ter que correr atrás, você vai ter que ter autonomia, proatividade, uma série de coisas que muitas vezes você acaba não precisando ter no presencial, apesar de que deveria ter, né? Mas você acaba não sendo cobrado dessas características. Fica muito mais difícil você ser avaliado num processo à distância, de você realizar um curso à distância, porque vai depender principalmente de você. No presencial, às vezes, você consegue meio que empurrar com a barriga, né? O professor às vezes pega na tua mão e vai te ajudando a realizar os trabalhos, a te acompanhar e vai dando aquela coisa, vamos fazer, você está atrasado, não pode ficar para trás. E no caso da educação à distância, se você, por exemplo, nem entrar no ambiente, por mais que o professor coloque mensagens de incentivo, por mais que ele esteja ali te acompanhando, mas se você nem entra no ambiente ou nem atende um telefonema dele, por exemplo, ele não tem como estar lá na tua frente te puxando pela mão.
né, e você acaba ficando para trás em termos do que a turma vem desenvolvendo. E com isso, então, a sua avaliação acaba ficando prejudicada. Então, no meu ponto de vista, a avaliação em educação à distância é mais difícil do que a presencial, porque requer mais autonomia do aluno, requer mais proatividade dele, ele precisa interagir com os materiais, ele precisa ser um aluno muito mais pesquisador, muitas vezes, do que um aluno do presencial. Não é que essas características não existam no presencial, elas deveriam, na verdade, existir nos dois, mas elas são mais necessárias na educação à distância, né? E a questão do papel do professor é fundamental no sentido de estar sempre incentivando os alunos, fazendo o acompanhamento, verificando os alunos, por exemplo, que não estão conseguindo acompanhar o ritmo da turma, que tem trabalhos em atraso, né? E está sendo sempre essa pessoa que serve como orientador, como estimulador, como desafiador, para que os alunos não percam o ritmo e também não se sintam desanimados a continuar, né? E principalmente que eles não se sintam sozinhos, porque uma das grandes coisas que leva à evasão em educação à distância é o sentir-se só. Então, se o professor não tem essa característica de estar sempre presente, né, presente, eu digo mesmo com a distância, presente no sentido de estar ali no ambiente interagindo e motivando, isso acaba fazendo com que o aluno se sinta só e ele acaba deixando as coisas do dia a dia prevalecerem e esquece de determinar o tempo que ele precisa para realizar as atividades daquele curso. Então, o papel do professor nesse acompanhamento é fundamental. E essa avaliação, ela precisa ser algo processual, né? Não adianta o professor também ignorar todas as interações que o aluno fez ao longo do período do curso e simplesmente ao final passar um determinado trabalho, uma determinada prova. Então, é preciso que a avaliação considere desde o início, né, desde o momento em que o aluno começa a interagir via ambiente com o professor e com os colegas, até o momento em que ele conclui todas as atividades que são passadas para ele. Então, essa questão do foco na avaliação processual, ela é fundamental. Lembrando que a avaliação em educação à distância, ela não necessariamente se dá totalmente à distância, né? A própria estrutura de curso à distância hoje, se tem um enfoque muito grande na questão do semipresencial, de você ter alguns encontros em que os alunos vão estar ali reunindo com o tutor, né, com o tutor presencial. E a avaliação em si, pela legislação, ela precisa ter um momento presencial de culminância, né? Não quer dizer que somente o momento presencial é que vai ser considerado, mas você precisa dar ênfase naquele momento presencial, porque isso é uma coisa que a norma, que a própria legislação exige de você. Então, é mais uma maneira, de repente, de tentar minimizar ou verificar a validade do que aquele aluno fez ao longo do processo. Mas se você percebe que a maneira dele, por exemplo, de escrever naquele momento presencial, ou de se apresentar, ou de falar sobre o conteúdo, é totalmente destoante daquilo que ele vem fazendo à distância, é um indício de que pode ser que quem esteja interagindo via ambiente não seja ele. Então, seria uma outra alternativa de verificar a veracidade dessa avaliação.